exposição 32 dias, imagens da prisão, trazia pra gente o filme Água, Açúcar e Sal, Lá Dentro, Lá Fora também, que eram 2 filmes que contavam sobre a greve de fome feita pelos presos políticos do presídio Frei Caneca, aqui no Rio de Janeiro. O Água, Açúcar e Sal ele foi feito, na verdade, dentro da prisão, pelos próprios presos políticos que estavam ali, especialmente pelo Paulo Jabbour, que era o dono da maior parte do arquivo que a gente tinha aqui disponível. Esse arquivo ficou com o Jabbour guardado durante muito tempo em casa. Depois o filme Água, Açúcar e Sal, ele contou pra gente que chegou a doar para o Arquivo Nacional. Mas esse filme tinha sido exibido, agora eu não lembro se nunca tinha sido exibido ou tinha sido exibido uma vez, era uma coisa assim, a gente tinha exibido no início de 2024 aqui na PUC, mas não era um filme muito conhecido, agora está disponível no canal do Contra Arquivo no YouTube. Então, quando chegavam aqui os estudantes, as pessoas que visitavam a exposição se deparavam com esse arquivo do Jabbour, mais do que o filme em si, a gente tinha outras imagens, fotografias feitas dentro da prisão, pelos presos políticos, principalmente pelo Jabbour, e tinha também objetos que tinham sido confeccionados lá dentro. Então a gente tinha bolsas, a gente tinha calendários que eles utilizavam, poemas, um livro que foi feito depois pelos presos políticos, todos os objetos ali que de alguma forma tinham a ver com essa greve. A greve tinha sido, pelo que o Jabbour conta, uma ideia, porque a gente estava em 1979, a ditadura começou em 64, termina em 85. Em 79 a gente já está no ano de anistia, que a gente pode falar que é o início do fim da ditadura. E esse momento de anistia era um momento que a lei seria aprovada, a lei estava sendo discutida, mas a lei de anistia ela não ia contemplar as pessoas que já estavam condenadas, principalmente por crimes de sangue. Então esses presos que estavam no presídio Frei Caneca, eles não seriam contemplados por essa anistia. Então, pelo que eles contam, a greve de fome foi uma forma que eles encontraram de chamar a atenção da população, chamar a atenção da sociedade, para que eles pudessem ser contemplados e para eles lutarem pela anistia ampla, geral e restrita. A ideia era que o filme ele chegasse a ser realizado e passasse do lado de fora da prisão para lutar pela anistia. Acabou que ele não ficou pronto a tempo, pelos que eles contaram para a gente, mas essa greve ela foi, e aí a gente trouxe isso também na exposição, essa greve ela foi contada em vários jornais, então de alguma forma o objetivo deles foi cumprido, porque eles conseguiram colocar em debate na sociedade o que estava acontecendo. Essa greve tinha data de término, que era a data da votação do projeto. A votação no Congresso terminou por volta de 4 horas, 5 horas da tarde. Aí a gente tirou uma resolução de que a gente só ia sair da greve mediante um manifesto que fosse lido público, né? Depois a gente justifica, a gente fica 32 dias de greve, depois parou a greve. Aí a gente escreveu um manifesto justificando o fim da greve. Aí foi lido no Jornal do Brasil. Repórter 6 horas, 8 horas, 6 e meia. O Jornal do Brasil leu na íntegra o manifesto. Aí era a condição de terminar a greve, a gente já tinha votado a lei da anistia. O manifesto tinha sido lido, acabou, não precisa mais de greve. Aí eu imediatamente saí, fui para a grade, porque já era fechado, depois de 6 horas eles trancavam a gente, não podia chegar ao pátio. Aí eu comecei a bater, eu e o Sérgio. Aí chegou um guarda, queremos comida. Aí o Nilson Rodrigo, que eu chamava de velho, falou assim, pô, você parece um mendigo, parece até que a repressão vai achar que a gente está com fome. Eu falei, achar que a gente está com fome? Pensar que a gente está com fome? Estou morrendo de fome, estou pouco ligando se o cara vai achar isso ou aquilo. Aí eles trouxeram esse caldeirão. E os biscoitos? Eu me lembro que tinha um biscoito maisena. Por ele a gente ia ficar lá esperando, entendeu? Até o café da manhã do outro dia. Cara, foi uma sopa, uns biscoitos, né? Era uma canja. Uma canja? Uma canja bem mole, assim, com caldo de galinha, me lembro. É interessante pra gente pensar, era algo que a gente trazia também, como essa câmera chegou ali dentro. Então, pelas histórias que foram contadas, a gente teve uma câmera que entrou oficialmente para filmar o aniversário de um filho de um dos presos políticos. Isso era um ponto que a gente trazia também para os estudantes, que prisão era essa, porque era algo que podia gerar assim, uma controvérsia para eles, né? Como então alguns familiares estavam aqui dentro, se essa prisão era tão ruim. Então a gente trazia também que a gente estava vendo esse momento de abertura. E esse momento também de própria contradição entre os agentes de repressão, porque
Uma câmera entrou porque foi permitido. Ali dentro eles podiam tirar algumas fotografias, mas nenhuma fotografia que mostrassem cadeados, nenhuma fotografia que mostrassem os guardas. Como essas imagens saíam? Algumas saíam provavelmente de uma forma oficial, outras escondidas. Os presos políticos contaram também que chegaram a confeccionar alguns objetos, um abajur, para que alguns filmes saíssem. Então as imagens saíam principalmente através das visitas de políticos e familiares. Depois, quando a gente ia para a segunda sala do solar, a gente tinha esse primeiro momento para explicar o que de fato foi a greve. Como a greve de fome é um artifício que é usado ao longo da história por várias personalidades históricas para você chamar a atenção, para você fazer também uma campanha pública, né, sobre determinado ponto. Então a gente trazia o que tinha acontecido na greve de fome, fotografias do momento que eles entregam o documento que eles avisam que vão fazer a greve de fome aos guardas, fotografias da primeira refeição depois da greve de fome. No segundo momento, já na segunda sala, a gente tinha o cotidiano na prisão. Então algumas imagens deles jogando bola, de uma reprodução de um cinema que eles fizeram lá dentro, em uma das salas do presídio. E aí contando como funcionava ali dentro, leituras que eles faziam, como de alguma forma dentro da prisão também eles encontravam um jeito de sobreviver. Porque aí acho que é um ponto importante, que ali no Frei Caneca a gente está falando já de uma prisão legal. Então é diferente, por exemplo, dos presos que foram para prisões ilegais, para centros clandestinos de tortura, ou desaparecidos depois, né? Não que os presos políticos dali não tivessem sofrido isso, muitos também sofreram, mas ali naquele momento eles já estavam, digamos, legalizados, a sociedade já sabia que eles estavam presos naqueles locais. No terceiro ponto, a gente tinha fotografias de políticos e de artistas que vieram apoiar essa greve, então mostrando também como essa greve tinha conseguido alcançar uma mobilização. E no quarto ponto a gente tinha a questão dos militantes que apoiaram a greve também. Então a gente tinha a visita da Inês Etienne Romeu, por exemplo, que foi uma presa política, que foi a única sobrevivente da Casa da Morte de Petrópolis, e ela foi fazer uma visita ao Frei Caneca. E a gente tinha o apoio e a luta dos familiares. Ao mesmo tempo, em volta de toda essa sala, é uma sala redonda, a gente tinha também as fotografias que eles tiraram durante os dias de greve. Então, o primeiro dia de greve eles fizeram uma foto coletiva, o segundo dia e assim por diante. E, eventualmente, tem muita foto que, não todas que eu estou, as fotos do conjunto da greve, eu estou, mas sempre elas são minhas, porque eu colocava no tripé, batia e saía correndo para sentar. Tanto que eu estou sempre nas beiras, né? Pode ver que eu estou sempre na beira da foto, que eu corria para sentar, né? Como aquela ali, por exemplo. Quando a gente subia para o segundo andar, em uma das salas, a gente estava tendo a exibição dos curtas. Então, o espectador podia chegar aqui, ficar sentadinho no banco, assistindo os curtas, tinha áudio também. E na outra sala, a gente tinha uma exibição de um slideshow com várias fotografias tiradas na prisão. E a gente tinha também o espaço educativo. A gente trouxe três turmas de 9º ano, do ensino fundamental, lá dessa escola, que é aqui pertinho, a Escola Municipal Cristiana, e 2 turmas de 2º ano da André Maurois. São idades um pouco diferentes, né? Então, do 9º ano era uma linguagem, acredito que um pouco mais acessível, assim, né? Algo mais, talvez um pouco mais lúdico, e o 2º ano eles já estavam um pouco mais avançados, já é ensino médio. Mas no geral os dois grupos foram bem, assim, eram 2 grupos bem gentis. É um tema um pouco polêmico, ainda mais para os dias de hoje, então era interessante ver também o engajamento dos professores. A gente teve um professor que contou sobre a trajetória da família dele também, que tinha perpassado a ditadura. Eu perdi meu pai na ditadura, meu pai era um jornalista, com revistas queimadas, com prédio incendiado, enfim. Então isso eu sinto na pele todos os dias da minha vida, eu procuro lembrar disso. Mas a memória dos meus pais são muito carregados desse processo, de como foi violento. Meu pai teve que se esconder porque ele saiu numa manifestação estudantil. Ele saiu na capa da revista Manchete, com 2 baldes de pedra na mão. E aí ele teve que se esconder. Ele trouxe essa memória. E como que a nossa, eu acho, mais autocrítica da nossa geração não conseguiu passar isso para as gerações que estão chegando. Pelo menos que a gente consiga voltar a fazer isso com a geração de vocês, para que a gente tenha essa memória política do que aconteceu. Na exposição, eles participaram, a gente dividiu primeiro em 3 grupos. Como eram turmas grandes e como o espaço aqui é um pouco pequeno, né, a gente decidiu dividir em 3 grupos. Então, um grupo ficava primeiro na visita guiada comigo, o outro grupo ficava na oficina de história, com os outros integrantes assim das visitas, e um grupo ficava na exibição dos curtas.
Então a gente fazia assim, depois trocava. Chegou uma das visitas, acho que a gente não precisou fazer 3 grupos, fizemos 2 só, mas no geral era assim que funcionava. E a gente começava na primeira sala, depois ia para a segunda e subia. Então no roteiro a visita guiada era assim. Aqui em cima, no segundo andar, eles faziam a oficina de história. A oficina era, a gente entregava alguns matériais, matérias de jornais e materiais que tinham sido usados até antes da exposição. Teve um momento que foi feito uma... Não foi uma exposição em si, mas foi uma espécie de experimentação, assim, com parte do material da exposição. Então, com algumas fotografias do Jabur. E aí esse material estava disponível aqui para que as crianças intervissem. Então, documentos, fotografias, a ideia era que na oficina eles tivessem contato com esses documentos e fizessem, assim, intervenções. A gente tinha aqui uma madeira grande e algumas folhas, eles faziam essas intervenções e colavam do jeito que eles quisessem. Assim, eles fizeram coisas bem legais, assim, foi interessante ver como eles mexiam no material, o que eles pensavam daquilo. E aí teve um dia também que o Jabur estava aqui, então eles tiveram essa conversa com o Jabur. Também foi bem legal, porque eles, quando descobriram quem era o Jabur, porque o Jabur estava passeando por aqui, né? Estava trazendo um amigo. E aí eles perceberam que era o Jabur, eu conversei com o Jabur, pedi para ele falar. E aí ele veio e conversou um pouco com as crianças, eles fizeram várias perguntas, trataram o Jabur realmente como se fosse uma celebridade, assim, deram parabéns, perguntaram... Era interessante que eles perguntavam como ele tinha conseguido ficar tanto tempo sem comer. Acho que essa era a principal assim, questão deles. E aí o Jabur, ele falou bastante para eles como não era nenhum ato de heroísmo, que qualquer pessoa conseguiria ficar tanto tempo sem comer, pelo que estava acontecendo naquele momento. Então o Jabur tentava trazer de alguma forma esse ponto mais histórico, né, que eles estavam muito assim afobados com essa figura do Jabur. E o Jabur tirava um pouco o protagonismo de si, sabe, para falar um pouco mais da luta. E também tinha a exibição dos curtas, que acho que a exibição dos curtas foi bem legal, foi um ponto, acho que um pouco mais de desafio, eu acho, porque os curtas são imagens muito antigas, né? O áudio também é antigo, é um pouco diferente do que eles estão acostumados hoje. Teve uma escola que falou que os alunos tinham se engajado muito, que eles iam reabrir uma sala de memória que tinha na escola, que estava parada, mas que os alunos tinham gostado tanto de discutir sobre isso, que queriam reabrir. E aí teve uma estudante que trouxe uma câmera, assim, também, uma câmera semi-profissional, assim, e ela estava fotografando tudo. Então foi interessante ver também esse outro lado, sabe? Dos registros que eles estavam fazendo sobre esse dia, assim. As visitas guiadas foram também com alguns estudantes de História da PUC, né, que estavam fazendo estágio, e aí eles vieram também ajudar nas visitas. Então, eu conduzia as visitas guiadas, mas tinha outras pessoas, outros estudantes que conduziam as oficinas, conduziam os outros espaços, a exibição do filme e tudo. E aí a gente falava um pouco também sobre como a gente tinha entrado na PUC, para que eles sentissem que eles podem pertencer também a esse espaço. Então, a professora que ajudou a gente em História, ela pediu para a gente falar bastante também sobre a questão das bolsas que a PUC oferece. A gente, enfim, partia um pouco daí, da história das imagens. Falava um pouco também sobre a questão da Comissão Nacional da Verdade, como a comissão foi instituída só em 2012 aqui no Brasil, tardiamente, se a gente comparar com outros países da América Latina. Sobre os arquivos, acho que era um ponto bem interessante também trazer a questão de como aquele arquivo estava engavetado dentro da casa do Jabur e como os arquivos privados, os acervos privados podem ajudar a contar a nossa história. Então acho que um elemento que a gente trazia também é que todo mundo ali tirava muitas fotos, estava fazendo registros históricos também. E que daqui a alguns anos esses registros podiam ser utilizados por outros historiadores, a gente estava de alguma forma construindo uma história. E aí trazer um pouco para eles também o quanto eles mesmos constituem um arquivo, né? Constituem um arquivo que pode ser importante para a gente contar a história do Brasil. Acho que a gente tratava um pouco isso, essa noção de que ele também tinha, que outros ex-presos políticos também tinham, do quanto aqueles documentos eram importantes para a história. Eu acho que também trazer o quanto a gente pode ter muito mais coisa guardada por aí. Então, como essa busca pelos acervos privados é importante também.